Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins negou agora há pouco o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. A defesa de Lula tenta evitar que ele seja preso depois da condenação em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. O relatório e o voto do desembargador Gebran Neto foram publicados no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim como o voto do revisor Leandro Paulsen. Faltam o voto do desembargador Vitor Laus e o acórdão, que é o texto final do julgamento. Quando o acórdão entrar no sistema do judiciário, o que deve acontecer até quinta-feira, os advogados do ex-presidente Lula serão intimados eletronicamente e começa a contar o prazo de até 12 dias para que eles entrem com os chamados embargos de declaração, questionamentos de pontos do julgamento, mas que não alteram o resultado. Na semana passada, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia do julgamento, o relator do caso determinou que Lula comece a cumprir a pena depois de esgotados os recursos no TRF4, que em média leva 2 meses para analisar embargos de declaração. Em relação ao início da execução da pena, que se dará após o julgamento por esta corte de todos os recursos que tenham efeito suspensivo na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos. É que desde dezembro de 2016, o TRF4 segue uma súmula com base no mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que réus condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena assim que todos os recursos se esgotarem no próprio tribunal, mesmo com direito a recorrer a tribunais superiores. Hoje, a defesa de Lula entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para tentar evitar uma possível prisão após o fim dos recursos em segunda instância. Os advogados alegaram que a execução da pena após condenação em segunda instância contraria a Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A defesa do ex-presidente também fundamentou o pedido com base no Código de Processo Penal, que prevê somente prisão após sentença condenatória transitada em julgado. Os advogados também queriam afastar a inegibilidade, que impede Lula de concorrer às eleições. Olá, boa noite. Falamos ao vivo de Brasília, onde há pouco o ministro Humberto Martins, que é o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou esse habeas corpus. Ele começou ali alegando que no dia do julgamento do recurso do ex-presidente Lula lá em Porto Alegre, os desembargadores deixaram claro que Lula não ia ser preso imediatamente, que é preciso aguardar os julgamentos dos recursos no próprio tribunal, o que não aconteceu. Como a gente viu na reportagem, faltam os embargos de declaração, nem tem data para isso acontecer ainda. Também disse que não tem no impedimento a locomoção do ex-presidente Lula e encerra dizendo que o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendimento que se pode determinar o cumprimento da pena de forma provisória depois que os recursos esgotam em segunda instância e quando cabem recursos em instâncias superiores, como aqui em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, de onde saiu a decisão de agora há pouco, ou no próprio Supremo Tribunal Federal. E há pouco também os advogados do ex-presidente Lula divulgaram uma nota sobre essa negativa do HC. Eles falam o seguinte, a Constituição Federal assegura ao ex-presidente Lula a garantia da presunção da inocência e o direito de recorrer da condenação ilegítima que lhe foi imposta sem antecipação de cumprimento de pena. A defesa usará dos meios jurídicos cabíveis para fazer prevalecer as garantias fundamentais de Lula, que não pode ser privado de sua liberdade com base em uma condenação que lhe atribui a prática de ilícitos que ele jamais cometeu no âmbito de um processo marcado por flagrantes nulidades. Isso é o que fala a defesa do ex-presidente Lula. Bonner. Marcelo Cosme, ao vivo de Brasília, trazendo as informações para a gente.